Depois de nos fartarmos na carne de sol de Caicó, adquirimos energia suficiente para continuarmos a jornada e seguimos viagem para a cidade de Catalão, nosso último objetivo em Goiás. Pegamos a BR-352 ou GO 020 e passamos por Bela Vista de Goiás, Pires do Rio e Ipameri, onde paramos para ver a possibilidade de conhecermos Caldas Novas. Bastava pegar a BR-490, seguir para o oeste por 60 quilômetros. Não deu. Caldas Novas e suas águas quentes ficariam para outra oportunidade. Seguimos ainda pela BR-352 e chegamos a Catalão, 270 quilômetros depois de Goiânia, sem maiores problemas. Como já era noite, procuramos um hotel ou pousada. Ficamos no hotel Minas Goiás. No dia seguinte, fomos ao nosso objetivo, visitar o cemitério da cidade de Catalão. Hoje eu parto daqui para Esbórnia. Levo comigo a certeza do fim. Já esgotei de implorar com palavras. Não mais serei seus lábios carmim. Tchau, até logo, bye bye. Tenta viver sem amor. Corra pra casa da mãe, na busca da calma, pra sufocar sua dor. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim. Se algum dia você me encontrar numa sarjeta bebendo a sofrer, faça de conta que é um bebum qualquer. Deixe-me em paz no meu canto tetê. Vá para casa chorar, viva o teu miserê. Engula tua raiva, minha linda, desfrute de tudo que pode te dar prazer. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim. Por um e-mail qualquer, quebras no amor um rubi. Afogas toda a esperança que tive em criança e agora desmanchas diante de mim. Mas que loucura é essa de viajar tanto só para visitar um cemitério? Logo mais, os prosadores e prosadoras ficarão sabendo tudo. Antes, é preciso contar a história de Catalão. A origem da cidade vem pelas penetrações nos sertões do oeste, nas primeiras décadas do século XVIII. Falavam da existência dos índios Guaiás e de terras ricas em minérios, principalmente o ouro. E é assim que se inicia, em território goiano, o extermínio físico e cultural do povo indígena. Bartolomeu Bueno da Silva, filho do bandeirante Anhanguera, atravessou o rio Paranaíba, onde abriu o Porto Velho, atual Porto do Lalau, deixando um barco da margem direita do Ribeirão Ouvidor, assinalando sua passagem e continuando sua viagem pelos sertões goianos. Nas imediações de Catalão, permaneceu um dos capelões da comitiva,
Frei Antônio, espanhol natural da Catalunha, apelidado de O Catalão, que, ao lado de 3 companheiros, resolveu criar um ponto de pouso nas proximidades do córrego do Almoço, pela qualidade do solo e amenidade do clima, até porque havia necessidade de reabastecer a bandeira quando do retorno. Há indícios que demonstram a probabilidade da existência do povoado catalão a partir de 1728, figurado como ponto de passagem de todas as bandeiras que penetravam pelo sertão goiano. Em 1824, o Arraial de Catalão tinha 18 casas e uma igreja, segundo estatísticas feitas neste local pelo brigadeiro Cunha Matos. Em 1833, Catalão foi elevado à condição de município, desmembrado da vila de Santa Cruz. Como cidade próspera e violenta, no ano de 1850, Catalão tornou-se sede da comarca do Rio Paranaíba. De 1854 a 1859, era juiz municipal e de órfãos o escritor mineiro Bernardo Guimarães, autor de A Escravizaura. Em 1861, reassumiu seu cargo de juiz em Catalão até o ano de 1864, quando voltou a viver novamente na cidade do Rio de Janeiro. O cenário da região serviu de inspiração para a escrita do seu livro O Índio Afonso. Ao final do século XIX, Catalão possuía cerca de 190 a 200 casas e pouco mais de 1.000 habitantes, e já era dominada por coronéis. As figuras de Roque Alves Azevedo e Antônio Paranhos são sempre citadas em estudos. Como eram poucos os municípios de Goiás, inclusive com imensidões de terras, no início do século XX, Catalão figura como o mais populoso do estado. Com a chegada da ferrovia, em 1910, fornecia gado e charque para as regiões produtoras de café. Nesta época, sua população batia próximo dos 35.000 habitantes, a maior do Centro-Oeste. A descoberta e posterior exploração de minérios no domo ultramáfico alcalino de Catalão 1 e 2, em especial com a exploração do nióbio e fosfato, Catalão volta a se desenvolver. A forte industrialização do município faz Catalão enfrentar nova crise com a privatização da Goiás Fértil no começo da década de 1990. Com a presença de universidades, comércio pujante e também da montadora da Mitsubishi no município, dentre tantos outros empreendimentos, Catalão já figura como a terceira mais importante força econômica de Goiás, e sua população deve chegar agora, em 2023, a próximo dos 120.000 habitantes. Mas o que nos levou a Catalão foi um livro de Ivan Santana, denominado Herança de Sangue. Catalão foi palco do mais trágico e injusto assassinato do século XX no estado de Goiás. Tudo aconteceu em 16 de agosto de 1936. Ficou como exemplo das atuações desastrosas de agentes públicos e suas consequências na sociedade. O fel da inoperância, omissão, conveniência, truculência, incompetência, submissão e falta de compromisso com a coisa pública, fomentados por um juiz, um promotor e um delegado de polícia, foi a base da morte do jornalista, poeta e farmacêutico Antério Costa Carvalho. Nossa ida ao cemitério foi para visitar o seu túmulo.
onde populares, todos os anos, no aniversário da sua morte, fazem orações a quem eles chamam de Santo Antério. Na escada de casa você me dizia jamais esperar que um homem assim como eu, solteiro e moderno, vivendo a sonhar, à espera do amor coroado, suspiro dobrado, sem mágoa e sem fim. Sai dessa, meu nego antiquado, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Agora que estou indo embora, você me sufoca, se diz infeliz. Não sabe o que deu errado, sou eu seu carrasco, ingrato maldito. Por hora, querida, eu peço o mais simples gesto de aceitar o fim. Sai dessa, tira o meu da reta, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Logo cedo estávamos no enorme cemitério de Catalão e, como o mundo é grande, mas dizem que parece pequeno, encontramos uma figura nascida no semiárido nordestino e que hoje vive em Catalão e trabalha na administração do cemitério municipal. Trata-se de Valdo, natural de Antas, que conhecemos durante a visita. Além dele, também nos ajudaram na localização do túmulo os servidores Hernandes e Edmilson. Mas voltando ao assassinato de Antério, a comoção dura mais de 86 anos, porque foi algo que ultrapassou todas as linhas do bom senso. Antério foi acusado, por mera suposição, de ter sido o mandante do homicídio do fazendeiro Albino Felipe do Nascimento, de quem era amigo, compadre, sócio de negócios e confidente pessoal. Não há mais como condenar os autores das falsidades que levaram à morte de Antério. Tudo está prescrito e todos faleceram. Mesmo assim, a morte de Antério é evitada pelos mais antigos integrantes da população local. A verdade pode não ser bem recebida pelos descendentes dos culpados, ainda residentes na cidade. Vários livros trataram do assunto. Além de Ivan Santana, Herança de Sangue, vários foram escritos sobre a tragédia. Por exemplo, Cornélio Ramos, Histórias e Confissões, Nars Fayad Shaul, História da Política de Catalão, Vivaldo Araújo, História da Terra Branca e outras coisas mais, e Luiz Rigueto, o Mártir de Catalão. Pelo menos estes são os mais conhecidos. Em todos eles há a marca da incompetência das autoridades e a marca da inocência de Antério. A vítima era moço, bom e caridoso, com apenas 34 anos, descendente da tradicional família Carvalho de Jataí, em Goiás. Veio morar em Catalão com sua mãe
e a companheira Amélia Nazar e seus 2 filhos, fugindo da perseguição aos que lutaram pela criação do estado de Maracaju, hoje Mato Grosso do Sul. Era homem dedicado às letras e hoje figura como patrono de uma das cadeiras da Academia de Letras de Catalão. Antero chegou em 1933 e foi literalmente executado em 1936. Mas é um erro dizer que foi o único crime injusto de Catalão. Vários valentões assumiram o comando do município e faziam das suas. Quase sempre os crimes ficavam impunes. Exemplo foi Eliseu da Cunha, cúmplice do assassinato do senador Antônio Paranhos, que conseguiu a absolvição no júri popular e, com o apoio do governo estadual, virou prefeito. Isaac da Cunha, filho de Eliseu, para vingar a morte de uma amante, comandou o massacre de 9 ferroviários, inclusive 2 crianças, no leito da implantação de trilhos. Crime que nunca foi julgado. No ano da morte de Antero, em 26 de maio de 1936, Albino Felipe do Nascimento, idoso de 78 anos, sem ter inimizade com ninguém, é assassinado. A cidade, na época, estava sem juiz e sem delegado. Suspeitaram inicialmente de ter sido o filho do fazendeiro, João Albino, preso e torturado para confessar. Foi solto o filho e depois as suspeitas caíram sobre o farmacêutico Antero Carvalho, suposições do já nomeado delegado Francelino Franklin Ferreira, que se negava a suspeitar de Antero por seu comportamento correto. Chega então a Catalão um delegado especial, Tenente José Francisco Póvoa. Este manda prender Chico Prateado. Depois de torturado, confessou ser Antero o mandante do assassinato. Daí para a prisão de Antero foi um pulo. Queriam logo desvendar o crime, mas a apuração era frágil, sem provas concretas e sem motivos para um assassinato. Estava clara a existência de uma história criada para incriminar o poeta. Todo o inquérito era um horror de malfeitos e estava claro que o objetivo era político e Antero foi o escolhido para apagar o pato. Na cadeia ele apelou ao juiz de plantão para ver se seria ouvido, mas isso nunca aconteceu. No capítulo 20 do livro de Ivan Santana, se encontra todo o relato da morte cruel de Antero, tirado de sua cela, onde estava propositadamente só. Foi espancado da cadeia até a casa do prefeito Anísio Gomide, que ficava depois do córrego Pirapitinga. Teve os olhos vazados e foi ainda espancado até onde hoje está a capela feita em sua homenagem, na esquina da rua que tem seu nome. Foi uma morte cruel, que se arrastou por cerca de 1 quilômetro. Poucos ousaram tentar parar a barbárie. Muitas pessoas que se encontravam no cinema daquela sexta-feira só souberam ao final da sessão. A cidade ficou envergonhada. Todas as autoridades da época fecharam os olhos e deixaram o crime se consolidar. Inquéritos posteriores só confirmaram a inocência de Antero, mas ninguém foi punido e outros crimes aconteceram para encobrir os verdadeiros culpados, até que os processos do assassinato do fazendeiro e do massacre de Antero sumiram dos cartórios. Mas a morte do jornalista é considerada o marco final de uma era violenta que nunca mais se repetiu, pelo menos na intensidade dos anos iniciais do século XX. Talvez tenha sido
preciso uma injustiça tamanha para que um povo entenda que violência, em qualquer medida ou em qualquer época, nunca foi solução para absolutamente nada na nossa existência. Lá no norte do sertão já surgiu um arranha-céu. Meu amor se foi embora, me dizia toda hora: eu aqui não fico não. O sertão é bem pequeno, como a nossa liberdade. Tem limites, tem fronteira, mas quando chega seca, cai no fundo do abismo. O sertão não é tão vasto como uvas a barris. Veda veia dilatada, corre rio na enseada e escorre em desacato. Cheira cravo, cheira rosa, a morena sapateia. Cheira flor de alecrim e do alto da mangueira sonho a vida amorosa. Bela, lá no sertão a chuva chegou. Deixa essa vida de tanto se volta pro sertão do nosso Senhor.